Olá, boa tarde. Mais de 22 mil aposentados por invalidez que têm menos de 60 anos começam a receber cartas de convocação. Os benefícios que estão sem revisão há mais de 2 anos vão passar por um pente fino. A intenção do INSS é evitar que pessoas com condições de voltar ao trabalho continuem recebendo os benefícios. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Terminou agora há pouco a 6ª audiência pública do Orçamento 2018 em Registro, no Vale do Ribeira. Especialistas debatem formas de melhorar atendimento a pessoas com epidermólise bolhosa e acabar com o preconceito. Trabalhadores da construção civil, um dos maiores prejudicados pela crise, são homenageados aqui na Assembleia. Legislativo presta homenagem aos que lutam pelos direitos das pessoas com alguma deficiência. Fundação que atua na reinserção social de presidiários recebe homenagem no Parlamento, a partir de agora no Jornal da Assembleia. E terminou agora há pouco a 6ª audiência pública do Orçamento 2018, que acontece na Câmara Municipal de Registro, no Vale do Ribeira. E o repórter Jorge Machado acompanhou tudo de perto e tem as informações agora pra gente. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde. A 6ª de uma série de 25 encontros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. 6ª audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal de Registro. Quem presidiu esse encontro foi o deputado Wellington Moura, do PRB. Fale um pouco dessa experiência e as demandas elencadas aqui, deputado. Boa tarde a todos. A gente sabe que a audiência pública é o momento em que a população pode falar e a gente está aqui para ouvir as demandas, ouvir tudo que a sociedade civil hoje deseja trazer para o seu município. Hoje estiveram aqui vários vereadores, esteve um prefeito presente representando o Vale do Ribeira, trazendo as demandas. A gente viu que a educação, como a saúde e o emprego, são 3 questões que estão atingindo o público aqui do Vale do Ribeira. E o que a gente propôs aqui é que, através de a gente ouvir todas as pessoas, os vereadores que falaram, é de nós levarmos isso agora para a Comissão de Orçamento e Fiscalização lá na Assembleia e que a gente possa fazer emendas parlamentares para que a gente possa aprovar na comissão e a gente possa levar para o plenário para serem votados e a gente atender a região. A gente viu que tem regiões que não são nem mesmo atendidas, tiveram 0% de investimento do Estado em algumas cidades. E a gente então vai fazer com que essas cidades possam agora produzir, e o investimento venha a se aumentar. A gente viu que na saúde, pessoas têm que se locomover para ir para a Baixada Santista, é uma distância enorme, e a gente vê aí a situação da gente até regionalizar a saúde em questões de alguns aprimoramentos aí de áreas da saúde, e principalmente pediram construção de pontes, a Defensoria Pública estava aqui presente também pedindo melhorias, o prefeito estava pedindo melhorias para a sua cidade, e um fato que foi muito interessante, Jorge, é que a gente viu que eles pediram, olha, vamos fazer agora uma pré-audiência pública, para que a gente possa trazer mais clareza até nos nossos pedidos, a gente juntar o Vale do Ribeira, os vereadores queriam fazer uma junção, e isso é uma coisa que a gente vai levar isso para a comissão, para que a gente possa fazer uma pré-audiência pública antes das audiências, para que a gente eles possam fazer um levantamento das melhores, dos principais, né? As principais coisas que eles precisam na cidade, seja na saúde, educação, na segurança, e trazerem até nós, para que no dia da audiência pública eles possam vir com um script, posso dizer assim, né? Sim, mais elaborado, mais preparado. Então, foi muito boa a audiência pública. Parabéns a toda a TV Assembleia aí, que trouxe a estrutura para que a gente pudesse fazer ao vivo. E vamos dar continuidade, né? São 25 municípios e nós vamos aí dar continuidade nesses municípios para que a gente possa aí ouvir as demandas, ouvir a população, os vereadores, os prefeitos, os secretários, e a gente possa atender esses municípios. Parabéns pela condução, deputado Wellington Moura. Eu vou conversar ainda aqui com o deputado Enio Tato, deputado titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Deputado, muito se falou aqui na questão do emprego. Pode o turismo alavancar o desenvolvimento das cidades e a geração de emprego? Pode, né? A grande reclamação aqui é o desenvolvimento daquilo que essa região é rica, que é na natureza, né? E você tem que desenvolver o turismo, a prestação de serviço. Agora, a reclamação é muito grande porque para você desenvolver o turismo, para você gerar emprego, gerar renda,
Aqui tem uma Unesp, que foi criada em 2013, mas tem apenas 2 cursos. E eles reivindicam, por exemplo, uma faculdade de tecnologia para o Vale do Ribeira, né? Tem apenas uma ETEC, com poucos cursos, né? E também para desenvolver o turismo você tem que investir em infraestrutura. Questão de pontes, questão das estradas, né? Que é o deslocamento. Comunicação principalmente, né? Parece que a região é muito vasta e ao mesmo tempo isolada. Outra reclamação que aqui não tem sinal. Então é difícil as pessoas se deslocarem para cá, para ficar um fim de semana, ficar uma semana, né? Para conhecer essa região que é tão bonita, tão importante, mas se não tem sinal nos dias de hoje. Então precisa fazer essas correções e que nós precisamos fazer no orçamento do Estado de São Paulo. E mais investimento. Essa região aqui pega uma fatia muito pequena do orçamento do Estado de São Paulo. E aqui tem um detalhe importante, tem a rodovia Regis Bittencourt, que está sendo concluída agora. A Serra do Cafezal, a duplicação. Serra do Cafezal, que é a parte que está faltando, né? E a riqueza passa por aqui, que vem do sul do país, do Mercosul, tudo passa por aqui. Então um pouco dessa riqueza tem que parar aqui no Vale do Ribeira para beneficiar essa população e uma região tão importante e tem um potencial enorme. O que precisa é uma prioridade maior do governo do Estado. O senhor falou na questão dos orçamentos do Estado e a fatia que vem aqui para o Vale do Ribeira e principalmente os investimentos intermitentes que variam muito de um ano para o outro, chegou a variar 50%. É verdade, e aí dados oficiais do governo do Estado de São Paulo. Em anos eleitorais, aumenta o valor. E quando num ano que não tem eleição, diminui. E a divisão também é problemática, porque você pega pelo menos a metade de todo o investimento da região é colocado na cidade de registro. Não que não precisa até mais. Mas infelizmente tem municípios, por exemplo, que este ano não teve nem um centavo de investimento. Então essas distorções que nós precisamos corrigir. Por isso que a gente defende o orçamento regionalizado, para que aquilo que a gente aprovar no orçamento seja realmente executado. O orçamento não pode ser uma peça de ficção. Muito obrigado, sucesso na sua empreitada, deputado Enio Tato, do PT, deputado que também esteve na audiência pública em Franco da Rocha, e lá educação, saúde e segurança pública foram os itens prioritários escolhidos no voto. Veja a reportagem. A 5ª audiência pública do Orçamento 2018 foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Franco da Rocha, cidade da microrregião norte da Grande São Paulo. O encontro para acolher temas prioritários para a região metropolitana de São Paulo foi presidido pelo deputado Enio Tato, do PT, titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Nós já estamos no 13º ano, começamos em 2006, né? E qual que é o objetivo dessa audiência? É a gente recolher informações, sugestões, necessidades de cada região do estado de São Paulo. Os prefeitos da região compareceram em peso, pedindo mais investimentos do Estado em diversos setores. Nós trazemos aqui um pleito à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa, que trata da inclusão da estação ferroviária de Francisco Morato. Não basta só a gente prever no orçamento. Tem que ter uma luta política constante para que a gente force as autoridades a executar aquilo que está programado. A gente que anda aí pelos 4 cantos do estado de São Paulo, a gente vê o desenvolvimento, né, em várias áreas, e a gente vê que isso aqui não acontece aqui na nossa região. Todos os vereadores de Franco da Rocha compareceram à audiência, além dos colegas das cidades vizinhas. Nós fizemos um apelo para que fosse construído um AME regional, né, que é o Ambulatório Médico de Especialidades. Eu, particularmente, tenho um olhar para o desenvolvimento da cidade, tenho o desejo de que a cidade se desenvolva, e nós fizemos um esforço aqui da Câmara Municipal e do prefeito Kiko de ampliar a área para a implantação de indústria, para trazer geração de emprego e renda para a nossa região. Artistas, produtores e empresários trouxeram demandas ao orçamento na área da cultura. Reforçar os índices aqui, que as convenções internacionais recomendam que os governos estaduais destinem 1,5% do orçamento para a cultura, e nós tivemos
no ano de 2016, apenas 0,4% de todo o orçamento do Estado direcionado para o setor cultural. Com 150 mil habitantes, Franco da Rocha tem problemas de saúde e um hospital que poderia ser ampliado. Eu gostaria que vocês, deputados, influência com muitos empresários da nossa, não só da nossa região, como de São Paulo, que investisse aqui, trouxesse empresa aqui. Porque hoje o jovem ele não consegue entrar no mercado de trabalho. As prioridades apontadas na audiência de Franco da Rocha foram educação, saúde e segurança pública. Qualquer governo não tem a capacidade de 100% resolver os problemas, todos nós sabemos. Tem suas dificuldades, enfim, tem todas as demandas. Agora, se todo mundo ouvisse o que as pessoas falam, porque o retrato, ele é... O povo sabe, né? O povo sabe a realidade que sofre no seu dia a dia. O deputado Enio Tato, do PT, fez um balanço do encontro em Franco da Rocha. Foram contribuições importantes e a gente vai encaminhar lá para a Comissão de Finanças e Orçamento, para o relator, quando for nomeado, para a gente tentar garantir, né, uma grande quantidade de contribuições de vocês no orçamento de 2018. Bom, vale ressaltar, as próximas reuniões do orçamento acontecem na próxima sexta-feira, dia 1º de setembro, às 10 da manhã, na Câmara Municipal de Araçatuba e às 6 da tarde, na Câmara Municipal de Bauru. Lembrando a você, a TV Alesp transmite todas as audiências públicas do Orçamento 2018 ao vivo, não perca, hein? Hoje tem solenidade de entrega de certificados do PROES, que é o Programa de Educação Continuada aqui na Assembleia. Quem tem as informações ao vivo agora é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o evento está marcado para começar às 4 horas da tarde aqui no auditório Franco Montoro. Bom, vai ser a entrega da carteira profissional do Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Esse documento ele dá direito à função de fiscalizar o exercício da corretagem imobiliária de forma regular. O evento tem apoio do deputado Coronel Camilo, do PSD. Sérgio. Obrigado, Priscila, pelas suas informações. Bom, daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, começa o encontro da SEGA, que é a Sinergia Estratégica da Hotelaria, Governo e Academia, que vai debater estratégias de crescimento do setor de hotelaria em São Paulo. Quem tem agora as informações ao vivo é a repórter Silvia Garcia. Boa tarde, Silvia. A gente está com problema de áudio com a Silvia aqui, viu, Silvia? Daqui a pouco você volta aqui com a gente no Jornal da Assembleia, ok? Bom, o plenário Juscelino Kubitschek ficou lotado de trabalhadores da construção civil. Eles foram homenageados aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, presidiu uma sessão solene que homenageou os trabalhadores da construção civil e da indústria moveleira. Muitos trouxeram a família para este momento de reconhecimento. Uma categoria muito sofrida, que são aquelas pessoas que constroem o nosso país, constroem cidades, estados, e muitas das vezes os trabalhadores não têm nem onde morar. Então eu acho que a partir do momento que nós temos um reconhecimento, já é algo, né? Alguém já olhou para nós. O número de trabalhadores na construção brasileira é de quase 2,5 milhões. O setor é um dos mais atingidos pela crise financeira que o país atravessa desde 2014. Segundo o Sinduscom, o PIB da construção pode cair pelo 4º ano consecutivo e a queda ultrapassar os 16%. Os números assustam, principalmente aqueles que estão à frente das federações. De 2015 para cá, houve uma redução drástica aí nos postos de trabalho. O setor passa por uma dificuldade muito grande, falta financiamento e isso colocou milhares de trabalhadores aí na rua. Estamos trabalhando e pressionando o governo, junto com as entidades patronais até, para que volte a investir no setor da construção, para empregar esse povo que está aí. Para dar um fôlego aos trabalhadores que continuam lutando por trabalhos e um futuro melhor, o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, promoveu esta noite de homenagens. Nós somos autores do projeto de lei que institui o Dia do Trabalhador da Construção Civil.
E hoje está aqui representado a construção civil do estado todo, gente de várias regiões do nosso estado, as principais lideranças das confederações, membros de sindicato. E é um dia que nós reservamos para homenagear esse que tem sido sofrido, é uma das profissões mais sofridas, hoje que vive um grande desemprego, né? E é um alento poder trazer o trabalhador para a casa do povo. Antônio Cordeiro dos Santos é vereador na cidade de Salto, interior paulista, e também representante dos trabalhadores. Ele destacou os principais desafios que ainda vêm pela frente. Hoje, um trabalhador da construção civil não consegue aposentar por tempo de serviço, pela rotatividade, pelo tempo que ele fica sem registro em carteira. Se houver uma reforma da Previdência, como estão querendo fazer, aí inviabiliza de vez. Um trabalhador da construção civil só vai aposentar por invalidez. Quando ele sofrer um acidente, ficar inválido, ele vai ter a possibilidade de se aposentar. Então, essa é uma grande luta nossa do setor da construção civil de colocar algo nessa reforma, se isso vir, ou a que existe hoje já é difícil. Se vir uma nova, pelos trâmites que a gente está sabendo, vai ser muito pior. Bom, agora sim, o áudio restabelecido aí da repórter Silvia Garcia. Silvia, suas informações sobre esse encontro do SEGA que acontece às 2 da tarde aqui na Assembleia Legislativa. Oi, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Vamos falar sobre o SEGA. Primeiro, dizer que sigla é essa, né? A gente está falando sobre sinergia estratégica da hotelaria, governo e academia. O SEGA foi criado pela Associação Brasileira de Hotéis para discutir temas pertinentes no mercado. A gente está falando de tendências, parcerias, dinheiro. O tema do SEGA 2017 deste ano fala sobre acessibilidade, segurança e sustentabilidade. Esse congresso está previsto para começar a partir das 14 horas, vai acontecer no auditório Teotônio Vilela e conta com o apoio da deputada Clélia Gomes do PHS. Daqui a pouquinho, Sérgio, eu volto com mais agenda aqui na casa para você. Obrigado, Silvia. Vamos conferir agora a previsão do tempo para a tarde desta segunda-feira. São Paulo e região metropolitana, tempo aberto com muito sol. A umidade do ar fica abaixo dos 20%. A temperatura máxima chega aos 28 graus. Muito sol e calor em toda a região de Presidente Prudente. A máxima fica na casa dos 33 graus. Tarde de tempo aberto e muito sol em Araçatuba e cidades vizinhas. A temperatura máxima também chega aos 33 graus. Tarde típica de verão em pleno inverno na região de São José do Rio Preto. O sol brilha forte e a máxima chega aos 34 graus. Céu fica sem nuvens e a segunda-feira vai ter muito calor em Ribeirão Preto. A máxima chega aos 33 graus. A Assembleia cedia um encontro com especialistas que debatem formas de melhorar o atendimento e acabar com o preconceito contra as pessoas que têm epidermólise bolhosa. A gente volta em 2 minutinhos. O ato solene vai debater hoje à noite aqui na Assembleia as propostas da reforma política discutidas no Congresso Nacional. Vamos agora até o auditório Franco Montoro, onde se encontra aí a repórter Priscila Silvério com mais informações para a gente. Sérgio, os temas para a discussão desse ciclo de palestras são distrito puro, proporcional, distrito misto, distritão, voto em lista fechada. Bom, o ato solene de ciclo de palestras sobre a reforma política foi organizado pelo GLAP, que é o centro, que é o Grupo Local de Ação Política, e também pelo GEAP, que é Grupo Estadual de Ação Política, e tem apoio do deputado Pedro Tobias, do PSDB. Então, o ciclo de palestras está marcado para começar às 7 horas da noite no auditório Teotônio Vilela. Sérgio. Obrigado, Priscila. Bom, a repórter Silvia Garcia volta aqui ao Jornal da Assembleia para falar de uma audiência pública, da reforma de uma escola estadual no bairro do Ipiranga, Zona Sul, aqui de São Paulo. Silvia. Pois é, Sérgio, a situação por lá não está nada boa, viu? Os professores têm reclamado sobre as condições que eles trabalham nessa escola. A gente está falando da Escola Estadual Dr. Álvaro de Souza Lima, aqui na Zona Sul de São Paulo, no bairro do Ipiranga, como você disse. Só para você ter uma ideia, Sérgio, no início deste mês, uma situação recorrente, tá? Ficaram 3 dias sem luz por conta disso, sem alimentação, sem merenda para as crianças e sem limpeza também na escola. Todos os professores reclamam e funcionários que essa é uma situação
recorrente, quer dizer, que acontece toda hora. Por conta disso, vai acontecer essa audiência pública marcada a partir das 3 horas da tarde no auditório Dom Pedro I e que vai contar com a presença do deputado Carlos Gianazzi do PSOL para discutir e tentar ver o que dá para fazer. Daqui a pouquinho eu volto, Sérgio, para falar de outra audiência pública, mas essa um pouquinho mais tarde, a partir das 7 da noite aqui na casa. Ok, Silvia. Com o apoio do deputado Padre Afonso Lobato, do PV, a Assembleia Legislativa sediou o seminário sobre epidermólise bulhosa. Essa doença genética que causa bolhas na pele ainda é pouco conhecida pelos profissionais da saúde. E o atendimento adequado é prejudicado pelo pior dos males, o preconceito. Elaine tem uma filha de 4 anos. A pequena enfrenta muitos desafios desde que nasceu. Eu tive um parto cesáreo por ter complicações. Foi chamado um especialista e ele falou que ela tinha a doença, epidermólise bulhosa. Te assustou quando você recebeu o diagnóstico? Não. O que me assustou foi a discriminação das pessoas, tanto na parte hospitalar como dos pacientes. Foi isso que me assustou. E até hoje ela sofre isso, a discriminação. É uma doença rara, né, genética, então não é uma doença contagiosa. E a falha, o defeito genético, é uma alteração no colágeno, que é o elástico da pele, né? É o que é responsável pela adesão das camadas da pele. Essa falta de colágeno, a diminuição do colágeno, vai causar uma fragilidade na pele e essa pele se descola com facilidade, formando bolhas, né? Segundo o Cadastro Nacional da Epidermólise Bulhosa, o Brasil tem hoje 670 pessoas com a doença. Mas este número não está atualizado e o principal motivo é a dificuldade do diagnóstico. E sem tratamento adequado, o paciente pode até morrer. Recife é o estado que mais registra casos de morte pela doença. Nós estamos buscando uma parceria conjuntamente com a Universidade de Pernambuco, através do nosso reitor, né, Dr. Pedro, para que a gente possa criar um ambulatório de referência com o fim de tratar essas crianças, com o fim de pesquisa, de melhoria da qualidade de vida, através dos guidelines internacionais. E quem sabe se a gente não possa criar um guideline nacional através da Universidade de Pernambuco. A Portaria Ministerial 199 de 2014 instituiu a política de atenção integral para doenças raras. Esses pacientes precisam de atendimento multidisciplinar e também medicamentos específicos. Raro é encontrar um município que ofereça esse serviço. Então, os pacientes precisam viajar centenas de quilômetros para conseguir o atendimento. Nós vemos hoje crianças se deslocarem 700 quilômetros numa ambulância, sem ar-condicionado, numa patologia que forma bolha com qualquer tipo de calor. Então, basta pegar um pouquinho de calor que essa criança vai formar bolha e vai formar lesões, não só na pele, mas no seu esôfago, no seu intestino. Então, as políticas públicas são fundamentais para que ele seja atendido onde ele vive, para que ele tenha acesso à atenção médica, atenção de enfermagem e também aos curativos que ele necessita. O seminário pretende passar conhecimento suficiente para que os profissionais da saúde possam atender os pacientes com total eficiência. A gente trouxe todas as empresas que têm a tecnologia para o tratamento desse paciente, porque esse paciente vai precisar de um dentista específico, esse paciente vai precisar de um fisioterapeuta, de um nutricionista específico, então ele vai precisar de algumas ações específicas que o médico e nem o enfermeiro ele vai conseguir abordar. Então precisa de algumas ações particulares de cada um. Tarde de tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Vamos conferir a previsão do tempo. Em Marília e região, vai ter aí a segunda-feira com muito sol, calor, muitas nuvens no céu. Os termômetros chegam aí a 31 graus. Na região de Bauru, a previsão é de tempo aberto com muito sol. A máxima chega aos 32 graus. São Carlos e cidades próximas também vão ter aí uma segunda-feira de muito calor e sol aberto. A máxima chega a 31 graus. Mais um dia de sol e calor em Campinas e cidades próximas. A máxima chega aos 31 graus. Fundação que trabalha para reintegrar presidiários na sociedade faz 40 anos e recebe uma homenagem aqui na Assembleia Legislativa. Voltamos já já. A
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi marcada por um evento aqui na Assembleia Legislativa. O presidente do Instituto Levi de Lima é Luiz Carlos, filho do fundador e que dá nome à entidade. Sofri um acidente, tive uma fratura de coluna, de vértebras, T12L1, que é a torácica e a lombar, né? Conseguimos até, por algum tempo, andar de muleta, mas aí depois de alguns anos teve algumas complicações e aí a gente voltou para a cadeira de roda. O meu pai sempre trabalhou pelo social. Após o meu acidente, ele começou a sentir na pele em casa, né, com a família, quais as dificuldades da pessoa com deficiência. E aí ele começou a fazer o trabalho dele focado na pessoa com deficiência. O secretário Cid Torquato falou da necessidade de políticas públicas para garantir direitos e a qualidade de vida para as pessoas com deficiência. O buraco ainda é muito fundo, tem muita coisa para a gente fazer. As pessoas com deficiência estão muito longe ainda de estarem incluídas. Nós temos ainda muitos casos, de pessoas trancadas dentro de casa. A confluência entre deficiência e miséria e pobreza cria a pior vulnerabilidade possível. Agressões, exploração de todos os tipos. O médico Marco Aurélio Biali foi um dos 8 homenageados que receberam o título de embaixador da inclusão. É um reconhecimento que eu realmente não esperava, mas acredito que possa ser um exemplo de pessoas que se dedicam a uma causa, como eu me dedico à causa da APAE, e que estimule outras pessoas a dedicar à APAE, as pessoas com deficiência, os outros excluídos. Um dos debates aqui no auditório Paulo Kobayashi foi da Lei 8.213 de 1991, da cota para a contratação de pessoas com deficiência pelas empresas e também a capacitação dessas pessoas para o trabalho. Não existe pessoas com deficiência, existe pessoas com deficiência que têm habilidades. E esse é o princípio nosso, fazer com que essas pessoas possam reconhecer essas habilidades, sejam elas na área de enfermagem, seja na área gráfica, jornalística, o que for. A deputada Célia Leão, do PSDB, falou do papel da Assembleia Legislativa para garantir que esses direitos sejam assegurados. A Assembleia está aqui exatamente para receber as demandas, para receber as reclamações, que não são poucas. Falta cadeira de rodas, a guia e sarjeta ainda é ruim, o transporte é falho. Então, tudo isso é debatido aqui para que a gente possa melhorar a legislação ou a compreensão da mesma sociedade e também dos poderes públicos. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa prestou homenagem à Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, que atua na reinserção social de presidiários. A FUNAP é ligada à Secretaria Estadual da Administração Penitenciária e comemora 40 anos de existência. São 4 décadas de trabalhos com pessoas que estão privadas da liberdade e desenvolvimento, servindo na ressocialização de presos no estado de São Paulo. Mais de 30 centros de produção e qualificação profissional no interior do estado oferecem mais de 1.300 postos de trabalho em oficinas com remuneração de 3/4 do salário mínimo. O preso faz costura industrial, tá? Via uniformes, há também uma fábrica de colchões, tá? Há também já a questão da fábrica de sapatos, tá? Enfim, a cartonagem, há também toda a área de moda feita pelas mulheres. Tem muito trabalho, realmente. A FUNAP, ela tem um efeito calmante no preso, porque reconhece os direitos, porque o preso fica mais satisfeito. De uma certa maneira, você acaba influenciando a vida dele, fornecendo ferramentas para que ele tenha pelo menos a visão de uma possibilidade aqui fora. Hoje o estado de São Paulo tem por volta de 220 mil presos. Desses, 180 mil são efetivos. Mais de 60% são totalmente ressocializados pela FUNAP. Nós temos que ter, pelo volume de presos, pela quantidade de prisões, temos que ter um órgão que se dedica exclusivamente ao trabalho, à educação e à profissionalização. Se não existisse a FUNAP... Se não existisse a FUNAP, tudo isso iria para o gabinete do secretário. O presidente do Legislativo Paulista fez questão de destacar a humanização do trabalho.
O Estado ele tem que olhar todas as pessoas, né? Você não pode deixar um Estado que você exclua uma parte da sociedade, independente de quem seja e o que fez. E o papel da FUNAP, nessa homenagem que nós fizemos de 40 anos, é justamente você ressocializar, ou seja, discutir e trazer o preso, né, saindo do processo de transgressão penal que foi cometido, mas trazer o preso de volta para a sociedade, para que ele possa ter a sua família, acompanhar e viver. Eu acho que esse é o papel. Tenho certeza que nenhuma mãe gostaria de ver o seu filho preso, mas infelizmente os crimes acontecem e nós temos que ter uma instituição como a FUNAP que faz esse trabalho no nosso estado e presta esse serviço com excelência. Vamos saber da previsão do tempo aqui no Jornal da Assembleia. Dia de muito sol e calor em Sorocaba e região. A máxima chega aos 30 graus. No Vale do Ribeira, a segunda-feira terá sol entre nuvens. Os termômetros não sobem muito não. Em Registro, a máxima é de 24 graus. Dia de sol no começo da tarde em todas as cidades do litoral santista. No fim da tarde, as nuvens aumentam, mas não há previsão de chuva. A máxima prevista em Santos é de 26 graus. No Vale do Paraíba, a segunda-feira terá uma tarde aí ensolarada e quente. A máxima em São José dos Campos chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. E você pode assistir também através da internet, pelo al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do 12h30. Uma ótima tarde para você.